Bom, boa tarde. Vamos iniciar nosso webinar, nosso bate-papo aqui, em que a gente vai falar sobre páginas de produtos que convertem, né? É um tema bastante interessante, né? E a gente quer abordar aqui algumas formas, técnicas, né, e soluções que a gente utiliza para melhorar a conversão é, das páginas de produto, mas também rechear essa conversa aqui com experiências e dados também que a gente tem do mercado, né? Estou aqui com o Swain. é, o Swain é o nosso diretor de produto e inovação aqui na Síndigo Brasil. Meu nome é Wellington Machado e eu sou o diretor-geral da Síndigo Brasil. O Swain e eu fundamos há quase 11 anos atrás aí a Simplus, né, que é um nome bastante conhecido no mercado aí nesse segmento de conteúdo e mais tarde a gente acabou sendo adquirido. Hoje nós somos a Síndigo Brasil. Boa tarde, Swain, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Wellington. É um prazer estar aqui, poder falar de um tema tão relevante que você colocou. Legal. Legal. Então, né, vamos falar sobre conversão, né, mas a gente sempre discute muito esse tema, por quê? E às vezes ele sai do radar de muitas empresas, porque existe um grande esforço, mas um grande esforço mesmo, em trazer um cliente para uma página de produto, né? É, e aí? E agora, né? O cliente chegou na página de produto, ele vai realmente querer comprar meu produto? Ele vai converter? Que esse é o tema da nossa conversa. Ele vai adicionar o carrinho, vai passar os seus dados e tudo mais. Ele vai concluir essa jornada? Geralmente, nesse ponto, está muita gente olhando ainda para o CAC, né, o custo de aquisição desse cliente. Está muito centrado em SEO, né? Conseguir ter o conteúdo que atraia esse cliente para a página e hoje GEO, né? A gente vem conversando com muitos varejos online aí e o GEO em alguns deles está chegando como certamente o grande ponto de entrada nas páginas, né? 40, 50, 60% das aquisições de tráfego vem através de GEO. Então existe uma preocupação e um investimento, logicamente, muito grande nesse ponto, né? Contudo, de novo, né? O cliente chegou na página e a conversão é muito baixa, né? A gente fala aí de uma conversão entre 1 e 3%, né? Sendo que a comparação, e isso muitas vezes é uma comparação cruel, né, porque muitos varejos estão presentes no físico, assim como no online, eles vão ter essa conversão daquele cara que entrou na loja de 20 a 40% vai fazer uma compra, né? Sendo que aquele que entrou no ambiente online, de 1 a 3% vai fazer a compra. E, novamente, a custos muito altos, né, para conseguir trazer esse tráfego, né? Então, a taxa de conversão não só é baixa, como ela é estagnada para muitos e-commerces que a gente vê. Isso não é exclusividade nossa no Brasil, né? A Síndigo é uma empresa americana que sede nos Estados Unidos, e esses números que a gente está olhando são números mundiais, né? Então, é um desafio para empresas em muitos lugares, né? E aí, antes de passar a palavra para o Swain para falar um pouquinho mais sobre isso, queria só dizer para vocês que vocês vão poder fazer perguntas pelo Q&A aqui do Zoom e que os dados que a gente vai mostrar aqui, eles estão todos disponíveis no e-book, tá bom? Mas e é isso aí, né? O que acontece que essas taxas de conversão são tão baixas ou até mesmo estagnadas? Então, de fato, o que se percebe é que existe um grande custo em trazer clientes para as páginas de produto. Contudo, o ciclo termina antes da compra para a esmagadora maioria. É o famoso nadar, nadar e morrer na praia. Certamente, essa taxa nunca vai chegar a 100%, mas pode melhorar muito. Eu acho que aqui no Brasil, inclusive, ela é menor do que nos Estados Unidos, né?
É claro, depende muito da categoria, né, das categorias. Mas, então, ou seja, a gente tem muito mais trabalho ainda a fazer aqui, por aqui, né? E talvez a questão fundamental a ser questionada aqui é o que de fato é um produto no ambiente online, né? No ambiente físico, no varejo físico, você tem um produto para pegar, para sentir, pra cheirar, né? Enfim, para ter confiança, segurança daquilo que você está comprando, né? No ambiente online, não, né? O produto no ambiente online é essencialmente informação, né? Nada além disso. Então, a chave está na informação, ou conteúdo, como a gente prefere dizer, né? Aí incluindo dados do produto, imagens, vídeos e qualquer outra mídia, né? Que ajude a vender, a representar esse produto, né? Veja que 44% dos consumidores abandonam a compra quando não existem informações suficientes, né? E 50% dos potenciais clientes nunca rolam a tela, né? Então, assim, apesar dos números estarem aqui, mas a gente pode ver isso no dia a dia e aplicar isso a nós mesmos, né? Quando a gente faz uma compra online, né? Sim. Uhum. É interessante. E aí eu comento que é muito legal falar sobre esse tema, porque a gente não vem aqui como um teórico falando para um grupo de pessoas que não consegue se relacionar com o tema, né? Todo mundo aqui, né, são profissionais da área e, logicamente, estão querendo aqui buscar caminhos para melhorar os seus negócios, mas todo mundo é consumidor, né? E aí você vai falando, eu começo a pensar, né? Aquela situação em que a pessoa chega numa loja de roupa e experimenta 30 tipos de roupa e vai embora sem levar nada, né? No ambiente online isso é muito mais desafiador, né? Então, eu acho que esse desafio é bastante interessante, né? É, e não só na compra, mas na recompra também, né? Você tem que olhar esse conteúdo, porque todo mundo é impactado, né? E esse conteúdo se apresenta de diversas formas, né? E tem objetivos distintos, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Sonho, por favor? Claro, claro. É, o conteúdo serve para o consumidor tomar decisão, né? E esse conteúdo tem efeito sobre a decisão dos consumidores em quatro aspectos fundamentais, né? Então, a começar pela precisão dos dados, né? Engajamento, confiança e impulso, né? O primeiro ponto é a confiança, que envolve essencialmente qualidade e completude do conteúdo. Então, o consumidor precisa de um conteúdo completo e não precisa nem falar, né, correto, para ter confiança. Né? E como já foi dito anteriormente, 44% das pessoas abandonam os carrinhos por falta de informação básica do produto, né? Básica, então, estamos falando aí sobre descrições, medidas, pesos, volume, coisas assim, né? Então, isso também e está associado à falta de imagens, né? Falta de imagens ou poucas imagens, às vezes, não uma imagem só do produto, né? Também não gera confiança, né? Isso vai variar, inclusive, de categoria para categoria, né? Tem categoria em que eu tenho um leite moça, estou comprando leite moça, talvez uma imagem, duas basta, né? Agora, se eu estou comprando um perfume, um eletrodoméstico, uma imagem às vezes causa até desconfiança, né? Ter uma imagem só do produto, né? Então, produtos com duas ou mais imagens convertem até 20% a mais, tá? De acordo com pesquisas aí também. Mas o ponto é que produtos com falta de informações ou informações incorretas não trazem confiança, não trazem segurança para a decisão de compra, né? Justamente por não gerarem confiança necessária no processo de escolha, né? E aí o processo de compra é interrompido, né? Hum, claro.
Você falou aí do leite moça, né? E logicamente, de repente, na perspectiva de quem está comprando, o produto é conhecido, né? E assim, a gente usa um produto aqui sem é, necessariamente tá defendendo uma marca ou outra, né? Leite Mas condensado. é um leite condensado, né? Ou um preparado lácteo condensado, né? É, Mas a questão é que, sob o ponto de vista da indústria, isso pode ter um outro aspecto também, né? Se você está com um conteúdo bom num determinado canal de venda, mas com um conteúdo talvez incompleto em outro canal de venda, isso também pode determinar, independente da força da tua marca, a segurança, né? Esse primeiro passo, né, de confiança que o consumidor está tendo, né? E aqui, né, a gente mostra aqui não é leite moça, mas é um leite de aveia, leite de aveia. é, com uma imagem. A imagem é até boa, né? A gente já viu coisas piores por aí, né, Sam? É, é, Coisas bem gritantes mesmo, né? Mas esse é o tipo de produto que talvez alguém poderia comprar, mas ele não tem um volume de informação que vai trazer tranquilidade, né? Então, esse é um exemplo de um produto com pouca informação. Na realidade, a gente tem aqui o atributo do nome do produto, né? A embalagem ali diz que é integral, a característica também. Mas quando a gente volta e olha, quando a gente trabalha um produto, a gente está falando de 150, 200 atributos que um produto pode ter, né? De novo, aqui remetendo a um produto que é um produto embalado, de consumo e giro rápido, mas quando a gente vai para produtos como o Sonho falou, eletrodoméstico, um perfume, eu citei roupas anteriormente, né? A gente precisa ter mais tranquilidade nesse processo, né? E, assim, ninguém compra um produto que não entende claramente, né? Isso qualquer categoria, mas em algumas categorias, como a gente acabou de falar, isso é um pouco mais forte, né? Eletro, o que dá para comprar online hoje? Tudo, né? Dá para comprar tudo. Dá para comprar carro ou qualquer outra coisa, né? É, Então, a gente fala desse momento de gerar confiança, né, que é o momento da precisão das informações, dessas informações mais relevantes, né? E aí, a gente está falando de dados confiáveis, né? Então, olhando do lado da indústria, essa informação tem que ser distribuída de maneira precisa e automatizada, porque ela tem que chegar a dezenas, centenas, às vezes milhares de pontos. A gente está falando de páginas que convertem, mas isso serve também para o varejo físico, né? Então, a gente tem que olhar esses atributos, entender que eles têm que ser precisos e confiáveis, não pode ter divergência. A gente já viu muitos casos em que a embalagem falava uma coisa e a descrição falava outra, né? Então, sei lá, 3 unidades no pacote, a descrição, a PEC com 2 unidades. Então, essa precisão, ela tem que ser qualidade, não dá para abrir mão, né? Você tem que ter uma governança, porque os dados também mudam, né? Então, você pode ter uma mudança de embalagem. Ainda ontem a gente estava em uma conversa com o varejo e discutindo essa questão das mudanças que a gente tem ao longo do tempo de um mesmo produto, né? E, logicamente, isso tem que permear toda a tua rede de distribuição, né? Eliminando erros que possam trazer retrabalho, ter uma garantia dessa informação logicamente, evitar atrasos na operação, né? Desses PDPs, né? Então, é muito importante a gente ter essas informações básicas, mas aí, Suen, superando essa parte das informações básicas, né, e essa questão de confiança, é, vamos falar um pouquinho das outras fases, né? E aí a gente pode remeter o nosso produto a um estágio bastante superior aqui, né? É, que vai visar aí talvez o engajamento desse potencial cliente que, de novo, né? Lembrando, a gente teve muito custo para trazer ele até aqui, né? Você pode falar um pouquinho o que que engaja esse cliente, por favor?
E aí, nesse ponto, aí já estamos falando de conteúdo que vai além do conteúdo básico, né? Ele comentou de descrições, pesos, medidas, esse tipo de conteúdo de cadastro, vamos falar assim, né? O cliente está na página decidindo se deve dar mais atenção ao produto e continuar a navegação. Então, ele já identificou o produto, já viu, opa, mais ou menos isso que eu queria. Agora ele quer, quer entender se ele deve dar mais atenção, né? E o que mais contribui nesse momento é o conteúdo enriquecido, tá? E esse conteúdo ajuda a entender rapidamente o produto, não só o produto, mas o seu uso, né, a forma de aplicação, né, condições em que aquele produto performa melhor ou pior, né, dependendo da categoria, logicamente, né. O conteúdo enriquecido não é só mais conteúdo, tá? Mas um conteúdo de rápido entendimento e assimilação, tá? Como geralmente se usa muitos recursos gráficos, né? A imagem, né? Que fala mais que mil palavras lá, né? Então, tabelas comparativas, usar vídeos, imagens 3D, elementos interativos, né? De novo, rapidamente identifiquem, cativem os olhos, né, do cliente e façam ele continuar a navegação, aumentar o seu interesse, né? E nesse momento se percebe o tempo de permanência nas PDPs, né, nas páginas de produto, aumentarem, elas aumentam significativamente, né? E mais importante, ainda, né, um aumento na conversão, tá? Na nossa experiência, o adicionar ao carrinho aumenta 39% com conteúdo enriquecido, tá? O que é bem significativo, né? É, de fato, inclusive a gente tem aqui uma pergunta, o participante é anônimo, né? A pergunta é assim: existe algum indicador além da conversão, né, que nós recomendamos acompanhar para medir o impacto da melhoria do PDP, como redução de abandono, aumento de ticket médio ou menor necessidade de investimento em mídia? A pergunta ela é um pouco explicativa e também remete aqui ao que o Swain falou, né? O aumento da adição de carrinho, a permanência na página, né, a própria rolagem da página é um ponto importante, né? A abertura dessas mídias adicionais, os 3D, e obviamente aqui a gente está falando de uma maneira muito genérica, né? Mas a gente tem que olhar por categoria também, né? É, a busca muitas vezes de links que a gente possa ter na própria página, por exemplo, comparar produtos, tudo isso são indicadores, óbvio, lá no final que a gente quer a conversão, né? Essa é a verdade absoluta de que teu trabalho deu resultado, né? Mas são vários os indicadores intermediários, né? É, mas então, né, Suelen, voltando ali, né? Isso vale para qualquer categoria, né? Então, o nosso leite de aveia ali, né? Deixa eu voltar aqui. A gente já mostrou aqui um conteúdo enriquecido, né? Então, como usar no café da manhã, nas vitaminas e tudo mais, né? E veja que é um produto muito simples, né? É um produto de consumo rápido, embalado, né? E a gente, obviamente, pensando em outras categorias, consegue enriquecer bastante esse conteúdo, né? Mas depois dessa correta compreensão dos atributos básicos e do conteúdo enriquecido, né, a gente pode ir além, né, porque essa busca não terminou, né? A gente conseguiu aqui um maior engajamento desse cliente, ele está permanecendo mais tempo nessa página, né, está lendo mais conteúdo, né? Mas a gente tem que olhar para eventual desconfiança, né, desse cliente. E aí a gente vê o questionamento se tudo aquilo é verdade, né, do cliente, né? E aqui eu me coloco como consumidor, né? É, eu sou um cara que na minha decisão de compra, eu, principalmente quando eu tenho contato pela primeira vez com uma marca ou com um produto, né, eu gosto muito de ler reviews, opiniões, né? Eu
dentro dos meus hobbies, né? Eu acabo comprando muitas ferramentas elétricas, né? Uma furadeira, por exemplo, né? Eu gosto muito de ver o unpack, né? Aqueles vídeos da pessoa abrindo a caixa, mostrando o que tem dentro da caixa, usando, reutilizando, falando da manutenção, né? Eu vou atrás para saber a veracidade, né, dessas informações, né? Então, aqui a gente está falando de produtos de qualquer tipo, mas aqueles com maior preço, né, a gente provavelmente vai ter uma tendência maior a dar atenção para isso. E você, Suenco, como é que você vê isso? Sim, claro. É, esse é um pensamento, né, de todos os consumidores, eu acredito, né? Eu mesmo quase não faço mais compras online, sem antes consultar as avaliações. Aliás, às vezes é a primeira coisa que eu olho, né? Dependendo do tipo de produto, da categoria, né? Senão você nem perde tempo, né? Se tiver uma avaliação abaixo de 3, você nem olha, né? Sabe? O nosso leite aí tá bem, né? Tá com Tá 92% bom, é 5 tá estrelas. bom. Vale a pena, isso Vale a vale a pena pena. olhar, né? Então, esse é um fator que pesa muito na decisão de compra hoje em dia, né? Também, né? Além de outros fatores, né? E nesse caso, o conteúdo gerado pelo consumidor, que é o chamado UGC, né? Ou User Generated Content, né? É a prova social, né? Que se usa para gerar o sentimento de confiança, né? Quem nunca, né? Quem nunca aqui olhou avaliações e reviews, comentários de usuários, de compradores, né? Para decidir, para ajudar na decisão de uma compra, né? Uhum. Queremos saber, a gente quer saber o que as pessoas pensam, né? Como utilizaram, se tiveram problemas ou não, né? Ditos por consumidores como eu e você, né? Então, as pesquisas mostram, tem pesquisas que mostram, né, que 96% dos consumidores confiam em avaliações e comentários ao fazer compras, né? Eu até questiono os outros 4% aqui, né? Por que os outros 4% não confiariam, né? É. Mas, enfim, né? Essas opiniões são expressas de diversas formas, né? Como comentários, vídeos, avaliações específicas de uso, né? E, de novo, o volume, uma outra coisa, o volume de avaliações também é muito relevante, né? E notamos maiores conversões em produtos com mais avaliações. Então, é importante ter uma Sim. quantidade relevante de comentários, né? Porque você entra num produto e vê duas avaliações, tem nota 5, mas só tem duas avaliações, sabe? Não te dá muita confiança, muita segurança, né? E outro fator é a quantidade de avaliações recentes, né? Não adianta também você ter muita avaliação, né? E só que são avaliações antigas, de um ano atrás ou mais, né? Então, quanto mais antigas as avaliações, menos elas importam, né? Então, avaliações são perecíveis, né? Sim, Elas concordo. você precisa ir renovando o teu conjunto de avaliações de produtos aí, né? Tá. E, Eu acho muito importante esse teu comentário. É, é, e aqui a gente traz alguns números, né? 99,9% dos consumidores leem avaliações antes de comprar. Você falou sobre 96, né, por cento. Ainda aqui dá para perguntar desse 0,1, né? Exibir uhum, cinco ou mais avaliações pode aumentar a conversão, né? Você falou aqui dos volumes. É, e a interação com avaliações gera um aumento de até 120% na conversão. Aí até trago uma prática que a gente tem lá nos Estados Unidos com as nossas soluções e que é algo que vem crescendo no Brasil também, é de você gerar avaliações para novos produtos, né? Então, como é que você faz isso, né? Para ver como é importante você ter a avaliação no processo de venda. Nós temos nos Estados Unidos um processo que a gente chama de sampling, né? Que é a amostra do produto, onde as marcas selecionam o perfil dentro de um universo. Nós temos aí quase 1 milhão de consumidores reais nos Estados Unidos cadastrados. Esses consumidores recebem a amostra do produto para fazer avaliações, né?
E a gente sabe, né, o como isso tem mudado. Quanto mais realista, né? Às vezes a pessoa de pijama em casa, avaliando o produto numa casa que está meio bagunçada, tem um efeito muito maior do que aquele Foto modelo, super produzida. a foto produzida, o modelo perfeito, né? Tudo como um filme de romance de Hollywood, né? Então, isso tem tido um impacto, né? A prova social, como o Swain falou, isso tem tido uma força cada vez mais. A gente vê plataformas de vídeos por aí que têm tido muito sucesso com o processo de você ter o influenciador que usou, testou, né? Isso tem sido um canal de venda muito forte e aumenta bastante a conversão. Esse processo de sampling que eu falei, ele tem uma grande importância no lançamento, mas a gente vê uma igual importância quando existe uma atualização do produto. Aliás, muitas vezes a atualização do produto é feita porque o processo de sampling demonstrou que os testemunhos não foram muito bons, né? Então, às vezes a indústria lança um determinado produto, envia para consumidores que seriam seu alvo, e o feedback não é bom. Ou, mesmo que seja, eventualmente, um concorrente lança um produto que começa a ter uma performance melhor de vendas, e aí no relançamento desse primeiro produto, você recorre ao processo, do sampling novamente para poder fazer uma nova avaliação, novos reviews. Às vezes até, como o Sven falou, atualizar, porque eles são perecíveis, né? Atualizar esses reviews, trazer reviews para uma data um pouco mais recente, né? É, mas a jornada ainda não acabou, né? A gente cuidou muito bem do conteúdo lá no começo, fez todo o conteúdo básico de uma maneira confiável, né? E novamente, o conteúdo básico pode parecer, às vezes, que todos já têm, mas a gente pode chegar aí a 150, 160, 200 atributos por produto, né? Isso, né? Até pediria aqui, Suem, para você dar alguns exemplos, porque a gente lança esses números e às vezes as pessoas pensam, não, mas um produto não tem tanta informação, né? Se quiser dar alguns exemplos aqui que às vezes são um pouco fora da curva. Claro. É, parecem produtos com uma série com muitas informações, né? Com mais de 160 atributos, a gente tem capturado informações e essa faz parte da governança, né, de dados, ah, atualiza todo dia, né? Aumenta todo dia o número de informações de um produto, né? Dependendo do uso. Principalmente para o e-commerce, né? Onde a busca é cada vez mais específica, né? Por produtos sem glúten, sem lactose, né? Enfim. Eu lembro E, de. Esse é um caso clássico que nós temos na nossa história aqui, que um varejo de grande porte pediu para ter o atributo de fechamento da garrafa, se era rolha natural, rolha artificial ou aquele cap de metálico, né, rosqueado. Porque isso influencia a compra, né? E isso é uma informação básica, né? Então, a gente olhou lá para esse começo, muitas vezes, né, e o varejo tem essa máxima de fazer o básico bem feito, né? Muitas vezes esse básico bem feito já melhora a tua conversão, né? De- Pode falar, sim. desculpa, eu estava tentando lembrar aqui do que eu queria falar antes. Tem muita informação que não está necessariamente escrita na embalagem, né? Ou na própria página de produto, muitas vezes, você precisa capturar de alguma forma, né? A própria cor do produto, material da embalagem, né? Como você falou, o material de abertura, né? O fechamento, né? Do vinho, né? Se é cortiça ou se é artificial, né? Se é rosca, enfim. Então, tem cada vez mais atributos que precisam ser considerados
o consumidor ter maior conveniência, e não só conveniência, mas para atender às demandas do consumidor. Né? Então, a gente tem faturado ano a ano nesses mais de 11 anos aí que a gente tem atuado, tem aumentado demasiadamente o número de informações e atributos que a gente captura para todas as categorias, sem exceção. Né? Certo. Então, e aí, de novo, né? Estamos voltando lá no nosso primeiro capítulo, né? Às vezes a confiança. E veja, se o teu concorrente está colocando uma informação que você não está, isso é diferenciação na conversão, né? Logicamente, aqui falando como fabricante, né? Como varejo, se você não tem uma uniformidade nessas informações, você também pode estar perdendo conversão em determinado produto, né? É, mas aí a gente passou para o conteúdo enriquecido, né? Que aí você vai aumentar o engajamento, fazer com que o cliente busque um pouquinho mais de informação. E eu diria que nesse momento, talvez pelo ponto de vista da decisão técnica, né, ele já tomou decisão, né? Quando a gente vai para o próximo passo, né, e eu estou fazendo um review do que a gente falou até aqui, que ele vai ver as opiniões, as avaliações daquele produto, na realidade ele está querendo uma prova de que tudo aquilo que ele viu anteriormente é verdadeiro, né? É, mas por fim, ele vai embora, né? Muitos sites têm o adicionar o carrinho e tem o comprar agora, né? Por que que tem o comprar agora? Porque a- aquele momento da decisão, e se for uma compra por impulso, ele não pode passar, né? E muitas vezes esse momento passa, né? Muitos varejos, né, e-commerces, têm processos já para recuperação de carrinho, né? É muito comum quando a gente está do lado do e-commerce ficar vendo as transações, o cara às vezes vai até na página de pagamento e sai da página, né? Então veja como custou essa jornada para quem é do e-commerce, né? Trazer esse cara, preparar esse material, ter todo aquele material disponível, mas às vezes ele não converte porque o timing dele não é preciso, né? É, o que que a gente pode fazer então, Suen, assim, para ter esse impulso correto aí no momento certo para conseguir fechar essa venda e fazer a conversão definitivamente? Legal. Isso mesmo. A gente pode criar um senso de urgência por meio da percepção de escassez, por exemplo, né? Então, ou ainda destacar características diferenciais, né? Colocar pop-ups, né? De avaliações positivas, por exemplo, né? Tantos consumidores avaliaram esse produto positivamente, né? Quantidade de compras daquele produto nas últimas horas, né? A gente já tem visto isso em alguns sites, né? Cada vez mais isso é uma tendência, né? Se colocar 300 consumidores compraram esse produto nas últimas 24 horas, né? Se causa urgência, né? Entre diversas outras informações, né? Que você pode mostrar para causar escassez ou urgência, né? A gente nota esse tipo de ação de aproveitar o momento, né? Pode aumentar a conversão numa faixa que é ampla, vai de 2 a 20%, tá? 2 até 20%, dependendo muito do tipo de varejo e da categoria. Certo. A gente vê os sites, sem citar nomes aqui, né? Sites aí de turismo, viagens e tudo Ah, mais, tem, que vem bastante, utilizando isso há bastante tempo, né? Somente 3/4 nesse preço, né? sim. Passagens aéreas, a gente tem percebido isso E, também, né? e isso está vindo para o varejo alimentar, eletro, enfim, cada vez mais, né? É, esse senso de urgência, muitas vezes, ele é criado por uma percepção de oportunidade, né? Muitas vezes o e-commerce percebe que o cliente está demorando a fazer aquela compra, ele lança mão de um cupom, né? Isso também pode servir como estímulo, né, para esse cliente fazer essa conversão, né? Então,
esse momento de impulso, né, como a gente está colocando aqui nos slides, né, aumenta essa taxa de conclusão de compra, né, porque ele coloca uma variável no processo de decisão, né? E de novo, né, muito legal falar sobre isso porque todos nós somos consumidores, né? Quem nunca falou assim, ah, vou pôr no carrinho, vou pensar mais um pouco, né? Uhum. É, e às vezes até se arrepende, né? Porque volta lá, não, decidi fazer a compra. Aí chegou lá, o produto não está mais disponível, né? Então, isso acontece. É, então, esses processos, eles visam acelerar essa decisão ou tornar a decisão realmente a conversão naquele momento, por meio da escassez, da urgência, de atributos favoráveis aquele processo, né? É, recupera a receita perdida, como a gente fala aqui, né? Que é nessa maior intenção da compra, porque se ele chegou até aquele momento, é porque realmente ele deve ter concluído já, o consumidor deve ter concluído já todo o seu processo de avaliação e decisão, né? E, no fim das contas, né, aproxima a conversão digital do desempenho obtido nas lojas físicas. A gente pode subir bastante as conversões com esses processos, tá? Legal, Sven. Bom, logicamente, né, existem várias outras disciplinas, né, para a gente melhorar a conversão, né? Quem não conhece os bullet points da Amazon, né? Que hoje virou algo bastante comum, né? Ou todas as práticas de SEO e GEO agora, principalmente, né? É, a gente pode citar vários outros pontos, né? Mas nós entendemos que esse roteiro e esse guia que a gente traz aqui para vocês, ele entrega um resultado superior, né? E aí eu gostaria de concluir aqui a nossa conversa, eh, antes da gente ter eventuais perguntas, né? Eh, passando para você aqui para falar um pouquinho desse guia e como as empresas podem, usar isso de maneira prática, por favor. Tá, tá. Bem, assim, a otimização da página de produto ah, é certamente o que gera maior retorno financeiro no e-commerce, né? Pois porque diminui as barreiras de compra e evita a perda de clientes para a concorrência. Então, acho que essa é uma das mensagens principais aqui que eu gostaria de deixar, né? Invista na otimização das páginas de produto com os vários recursos que a gente falou aqui até agora, né? Pelo menos, eu diria, né? E aqui a gente tem um guia rápido para começar, então, que a gente apresenta para vocês. Ah, comece com uma fonte única de conteúdo também, né? Enriqueça esse conteúdo e aí então inclui as avaliações e reviews, tá? Mas comece pelo início, vamos dizer assim, né? Comece com uma fonte única de conteúdo. Ter várias fontes de conteúdo é a fórmula para o fracasso, eu diria. Uh, e enriqueça esse conteúdo e aí vá para avaliações e reviews. E não poder, a gente não pode deixar de falar da inteligência artificial, né? As LLMs viraram os novos mecanismos de busca, né? De uma forma bem diferente, né? Bem mais conveniente, eu diria, para o usuário, né? Que começa a buscar por não mais por palavra-chave, mas por um questionamento Contextual. completo, né? Contextual, né? E aí é interessante citar aqui que o conteúdo enriquecido do produto, das páginas do produto, é uma excelente fonte para as LLMs, tá? Para os mecanismos de busca uh, como o ChatGPT ou do Google, né? Para que eles possam produzir respostas para as perguntas dos consumidores. Então, principalmente porque esse conteúdo gera contexto, né? Que é o fator essencial para as ferramentas de IA funcionarem bem, né? Então, quando você coloca na página de produto
como o produto deve ou pode ser usado, né, em que condições que ele performa bem, o maior número de exemplos ou situações em que aquele produto é, cabe, né, melhor ele é pontuado, vamos dizer assim, avaliado pelas LLMs, tá? E maior a chance da IA indicar esse produto para o consumidor, né? E além disso, claro, a IA transforma avaliações complexas, né, em ferramentas de descoberta, né, retendo o cliente na página quando fornece respostas imediatas, né? Então, de novo, às vezes eu mesmo pergunto para a IA coisas, eu nem sei o produto exatamente que eu quero comprar. Eu quero comprar um tênis, não faço ideia nem de marca, modelo, nada ainda, né? Mas o que eu coloco lá agora, eu não coloco mais o modelo do tênis que eu quero comprar ou a marca. Eu coloco a situação em que eu vou usar o tênis, né? Ah, eu vou usar aqui na minha cidade, chove muito, eu corro, sei lá, 5 quilômetros, né? Chove muito e eu quero um tênis leve, né? E aí a IA vai fazer o resto, vai fazer o serviço de buscar opções que atendam a minha situação. Isso é um caminho sem volta, né? A gente sabe. E aí, de novo, o fator chave aqui é a quantidade e a qualidade de informações que você tem na página de produto, tá? Para que a IA use isso como recurso, né, como fonte para gerar as respostas, né? Mas isso também é tema para um próximo webinar nosso aí. Isso. Vocês vão receber aí os comunicados. A gente vai ter um outro webinar que a gente vai falar sobre IA, né? E abrindo aqui para perguntas e respostas, né? Uma pergunta que a gente tem, que é uma pergunta que vem da indústria, eu tenho todo esse conteúdo, né? E aí eu não sei se eventualmente é todo no sentido de básico, ou enriquecido, reviews e pop-ups e tudo mais, mas tenho todo conteúdo. Como fazer chegar no varejo, né? Então, eu queria responder essa pergunta. Sim. A gente vive um ambiente de bastante complexidade, né? Então, logicamente, vai depender do tipo de produto, mas fazer esse conteúdo chegar nos diversos pontos de venda, como eu falei anteriormente, né? é, Pode ser difícil, né? E aí, muitas vezes, a indústria se posiciona assim, poxa, mas eu tenho aqui tudo muito organizadinho, tenho minha intranet, minha extranet, por que que o varejo não busca, né? É uma pergunta legítima, né? E certamente tem um esforço, uma dedicação muito grande em construir isso dentro da indústria. Mas, por outro lado, se a gente se coloca no lugar do varejo, é, se ele precisar buscar isso em todos os seus fornecedores para todos os produtos, ele teria que ter um time gigante, né? Então, o caminho é automatizar. Você ter como, né, até voltando aqui, é, a gente colocou, ter uma fonte única dessa informação, centralizar. E essa centralização tem que ser uma centralização sob o ponto de vista do varejo, como da indústria. Todos têm que levar a informação e buscar a informação a partir do mesmo ponto, de maneira automatizada, padronizada, é, e possível de ser ajustada para cada uso, né? Então, a gente, ao longo dessa história que a gente tem aí, de quase 11 anos, né, como o Sonho falou, a gente vê que os varejos utilizam informações de maneira diferente. Por exemplo, uma coisa que a gente não tem consenso no mercado é qual é a estrutura de categoria. Até porque existem posicionamentos diferentes, né? Então, o varejo pode ter uma estrutura mercadológica e uma estrutura de categoria diferente do seu concorrente, por uma questão de posicionamento. E as informações vão ter que estar adequadas para aquele contexto daquele varejo. Como é que você faz isso em escala, né? É só por meio da tecnologia, né? Então, a minha resposta concreta para isso é, primeiro, tecnologia. Segundo, é, você ter uma proximidade com o varejo. Esse é um problema dos dois lados, né? Tanto o varejo quanto a indústria querem resolver isso, né? Não sei se você quer complementar, Sonho. É isso mesmo. É um desafio enorme fazer isso sem tecnologia, sem integração, né? A gente
por acaso, por coincidência, a gente estava aqui antes comentando sobre distribuição de conteúdo para marketplaces como a Amazon, Magalu e a Mercado Livre, né? Que hoje tem APIs robustas para você integrar, né? A gente já integra com as APIs aí da Amazon, vai integrar com o Mercado Livre também, mas fazer isso de forma manual, dependendo do número de produtos que você tem, é um trabalho exorbitante, sabe? E que não vale a pena. É um trabalho porque não é fazer uma vez, você tem que manter isso atualizado, né? Então, Isso afeta a margem, né? Porque é mais gente sim, trabalhando, é mais erro que você vai ter no com processo risco, isso, manual, com risco ainda. com um Uhum. risco muito alto, né, de você ter uma devolução porque a informação subiu errada, a pessoa comprou, não é o que ela queria, e assim, vai dar problema, né? É, a gente tem uma outra pergunta aqui, né? Na opinião de vocês, qual desses três desafios é o mais crítico nas empresas de hoje? Informações desencontradas, baixo engajamento ou falta de confiança do consumidor? Quer responder, Swain? Eu acho que elas estão. Informações, a primeira é informações. É informações encontradas, baixo engajamento ou falta de confiança do consumidor? Acho que até algum ponto elas estão até relacionadas, eu diria, Sim. porque é o que a gente falava no início. A baixa confiança vem justamente da má qualidade ou falta de informações. Você precisa ter informações, no mínimo, as informações básicas e algumas imagens para gerar confiança para que o consumidor continue a jornada, né? Ele chegou até ali, ele precisa continuar a jornada, né? Então, é, é, a confiança você só vai conseguir com uma quantidade mínima, eu diria, de informações, né? E também uma a, a, a precisão e a qualidade daquela informação, qualidade, né, da informação. Uhum. Certo. Eu concordo assim com você de que elas estão muito relacionadas. Talvez um paralelo que a gente possa colocar aqui é o seguinte, né? Quando a gente olha para o e-commerce, ele é uma relação N para N, né? Então, são muitos fabricantes, sellers, distribuidores e muitos varejos online também, né? É, então, é, você geralmente tem um líder do processo, né? Então, a gente falava lá atrás, né, quando a gente começou a trabalhar com isso, que era o líder da malha, né? Isso é uma malha de negócios, né? Então, quando um líder de malha, um grande varejo, geralmente, padroniza o seu modelo e estabelece regras bem claras, você tende a padronizar isso e ter uma uniformidade. O grande desafio é que muitas vezes aparece um produto que está vendendo muito, mesmo sem uma condição de informação boa, e aí você acaba cedendo e comprometendo o teu processo e teu padrão, né? Então, é, e por que que isso acontece? Porque o varejo é extremamente intenso, né? Eu escutei uma vez de um diretor comercial de que longo prazo para ele era meio-dia, né? Então, a curto prazo era agora, médio prazo era no meio da manhã. Então, as coisas giram muito rápido, né? É, e muitas vezes o varejo e a indústria estão muito envolvidos no dia a dia, na operação, e esses processos vão ficando de lado, né? Então, acabam convivendo por muito longo prazo com uma situação que causa dano e causa prejuízo, né? Tem que realmente parar, padronizar esses processos, porque a gente vê que esses números melhoram muito. A gente mostrou aqui na apresentação. Quem vai atrás dessas padronizações, da definição desses processos, tem um ganho real de conversão, um ganho real de margem, uma redução significativa de devoluções. Então, vale a pena separar um time, ou buscar as melhores práticas, e a gente está à disposição para ajudar vocês também.
Suelen, eu peço que você faça as considerações finais, porque a gente está chegando aí no nosso limite de tempo, tá? E aí a gente vai encerrar. Uau, bem, eu, no mais, eu queria mais era agradecer aos participantes primeiro. Aqui é sempre um prazer falar sobre esse tema, a gente adora falar sobre isso, né? É o nosso métier, né? Contem conosco, né? De novo, reforço, eu acho que é um investimento que traz um ROI garantido e um ROI significativo. Investir em conteúdo rico, né? Não só em conteúdo básico, mas em conteúdo rico, avaliações e reviews da mesma forma, tendência. Quem nunca? Eu acho que todos que estão aqui olham, já adotaram o hábito de olhar avaliações e reviews antes de comprar qualquer produto, né? Quando tem, né? Porque tem sites ainda e-commerces que não têm esse recurso, né? E não tem volta, né? Acho que os sites que adotarem essas estratégias, né? Esses recursos de ter conteúdo rico, de ter avaliações e reviews, de ter mecanismos de geração de escassez ou geração de urgência, né? No consumidor, vão vender mais, vão converter mais, né? Já estão vendendo mais, né? Então é isso. Acho que e aí deixo o convite aqui. A gente vai enviar, como o Wellington comentou, para um próximo webinar que a gente está programando aí para falar mais ainda sobre IA, que não é mais tendência, né? Já é realidade e tem muito para falar a respeito também disso relacionado a conteúdo de produto. Ok. Pessoal, muito obrigado. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa tarde.